Bom, a gente está mostrando aí imagens do Cifuentes, daqui a pouco o Vidalba também estará em destaque na tela da Band. Bruno Garcês está aqui, especialista em futebol sul-americano, chileno, e vai falar exatamente sobre a expectativa. A gente já falou um pouco, mas agora de forma mais aprofundada, sobre a expectativa e também sobre a expectativa gerada através das palavras do Nico Larcamón. Bruno Garcês, bem, olha o Valu aí, grande valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Bruno Garcês, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde Everton, pessoal aqui da Band. A expectativa é grande, né? Eu gostei da entrada do Vidalba no jogo contra o Pouso Alegre, eu gostei da entrada do Cifuentes também. Muita gente questionando, até uns amigos meus perguntando, e aí, vai barrar o Lucas? Quem que vai barrar o Cifuentes caso ele entre? Mas é um jogador para marcar, para jogar com outro volante também. Eu acho que ele se deu muito bem. Cifuentes, mais um. Mais um. Quem que você acha? Eu acho que seria o Perrito Romero. Né? Romero e Cifuentes, então. Seria para mim a dupla ideal. Né? Para ter essa dinâmica, porque os dois têm fisicamente, eles aguentam os 90 minutos. E a primeira opção... E o Larcamón exige muito dos volantes no jogo compacto dele. A primeira opção pós seria o Japa, para mim. Exatamente. Pode ser o Japa também, um volante de saída. Mas o Cifuentes trabalhou assim na seleção equatoriana, trabalhou assim no Orlando, trabalhou assim em toda... Até no sub-20 equatoriano, onde ele destacou, ele jogou como segundo volante. Bruno, eu vou passar para o Valu daqui a pouco, mas só uma impressão que eu tive, eu queria que você me ajudasse nisso. Eu não sei se foi uma viagem minha, mas eu notei que o Cifuentes tem um comportamento de jogar, de dominar e girar para os dois lados. Ele consegue jogar com as duas pernas. Isso é uma viagem minha, ou você já notou isso no Cifuentes? Ele joga com as duas pernas. E às vezes ele compõe também para fechar o lateral. Se o lateral avança, ele faz a proteção dos dois lados. Dos dois lados. Isso facilita. Demais. Tanto é que na Copa do Mundo colocam ele porque queriam mais marcação na seleção equatoriana, na Copa do Mundo com o Cifuentes. Porque o meio de campo era bem ofensivo, com o Moisés Caicedo. E ele cansou durante uma partida, acho que o segundo jogo da Copa do Mundo. E aí o Cifuentes entra para dar mais consistência e liberar os laterais. Aí dá a consistência atrás. Então eu acredito muito que o Cifuentes vem para fazer essa marcação. O principal é a defesa dele. Deixa eu dar antes um abraço no Elton Novaes, que voltou depois do procedimento na Onlyman. Ele voltou, está de volta, firme, forte, robusto e de cara lisa, sem barba, tá muito estranho. Vamos demorar um pouquinho a acostumar. Aí tem que saber se vai manter o rostinho assim ou se vai deixar crescer. Não, a barba vai crescer. Salva de palmas para Elton Novaes. Bem-vindo. Bem-vindo de volta, Eltinho. Valeu. Tudo bem? Firme e forte. Firmeza. Só não posso gritar muito. Na segunda-feira eu fiquei acompanhando o programa, eu queria matar o Thiago Fernandes. Mas a foto que você mandou no grupo de sunga ficou sensacional. Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. O papo, por enquanto, é Cifuentes. Daqui a pouco a gente cai no Vidalba, porque eu quero emendar uma outra pergunta, depois que a gente for falar do Vidalba. Mas, diante do que disse o Larcamón, as projeções, o que passou aqui para todos nós, o Bruno Garcês, eu acho que o Cruzeiro, além da imposição física do Romero, no sentido de ser um cara muito físico, sanguíneo e tal, o Cifuentes parece ter o mesmo perfil. Porém, o Cifuentes com essa facilidade toda destacada aqui pelo Bruno Garcês. Thiago Valuzeiro. Boa tarde para você, para quem nos assiste. O Cifuentes, jogador jovem, né, muito físico, característica muito física. Ainda quando o Cruzeiro estava interessado pelo Martínez, a gente falava aqui a respeito de jogadores que conseguem fazer uma função muito parecida, mas de formas distintas. O Martínez mais técnico, o Cifuentes com técnica, mas também muito destacada a sua imposição física. Um jogador que aproveitou, eu acho, os primeiros minutos dele nessa oportunidade e a principal característica que chamou a atenção nesses primeiros minutos é a vontade de jogar para frente, né? Tanto dele quanto do Vidalba, mas destacando aqui o Cifuentes, um jogador que procura sempre e de uma maneira muito dinâmica o passo para frente. Acho que vai ser um atleta importante. O chileno conhece bem esse jogador. Claro, é muito inicial ainda, estamos falando da amostragem que tem, que é o Campeonato Mineiro, mas um atleta que na sua primeira oportunidade me agradou muito. Eu acho importante aumentar o nível dessa disputa ali no meio-campo. Eu tenho falado isso, dito em algumas oportunidades. O Lucas Silva, ele ainda está sofrendo muito com o processo de readaptação àquilo que ele fez no ano passado, tanto com o Pepa quanto também com o Zé Ricardo. É bem diferente jogar com 3 volantes, ele corria menos para trás e o Nico Larcamón já deixou bem claro.
O Lucas Silva vai disputar até então posição no time jogando como volante. Ele entende que o Lucas Silva é um jogador para jogar de frente para o jogo e não hipoteticamente como um meia ou um terceiro volante. Situação essa que o Nico só colocou até aqui em uma partida exatamente contra o Souza pela Copa do Brasil. Thiago Fernandes, que não pipoca, não tem medo e por isso está aqui. O Lucas Silva definitivamente é banco no Cruzeiro, Thiagueira. Boa tarde. Mas pra quem? Para qualquer um. Acho que a gente tem que ter cautela, né, HG? No ano passado, quando eu dizia, por exemplo, que o Lucas Silva eu não teria contratado, ele chegou e foi muito bem. E ele foi bem, de fato. Ontem eu estava ouvindo Sala de Redação na Rádio E aí Gaúcha. eu fiz o meia-culpa. E impressionante, cara. Como o Lucas Silva deixou uma impressão ruim aos gremistas lá. Eu não me lembro se foi o CCD que estava falando na hora lá na Rádio Gaúcha, mas assim, não, é diferente. O que temos hoje é bem diferente, por exemplo, de Thiago, não, como é que chama? Thiago Santos. Thiago Santos Tá no Fluminense. e o Lucas Silva. E aí começaram a falar negócio de, reclamava demais de bicho e deixava de jogar. Impressionante, cara. Como Pois é que é, deixou uma então- impressão? Aqui teve uma queda, né, Thiago? Era da um chegada cara até que, agora. era um cara que, quando ele veio pro Cruzeiro, eu disse por várias vezes que eu não teria contratado. E aí, no ano passado, ele foi bem. Ele queimou minha língua no ano passado, foi muito bem. E aí eu dei o braço a torcer. Então, pelo que ele fez na temporada passada, que eu acho muito mais difícil do que esse início de temporada que o Cruzeiro está enfrentando, tem a questão da pré-temporada, tem a questão do jogador ainda estar retomando 100% o nível físico dele. Então eu acho que tem que ter cautela. Não dá para cravar que ele tem que ser o jogador que vai ficar no banco do Cruzeiro, não. Para mim, em termos de qualidade, ele é o melhor de todos os volantes que o Cruzeiro tem. Tecnicamente, ele é acima de todo mundo. Precisa saber como é que ele vai estar para jogar de uma forma intensa, que é o que o treinador vai cobrar dele. E só uma questão sobre o Cifuentes, eu tenho muita cautela com o Gringo. Eu entendo o Valu ter gostado do primeiro jogo, eu também gostei do que o Cifuentes apresentou no primeiro jogo, mas eu falo em relação à adaptação aqui no Brasil. Porque não é fácil. A gente faz 70 jogos no ano. E isso poucos países no mundo fazem. Então, eu tenho muita cautela, porque Aqui no na ano América do passado... Sul, ninguém. Hã? Aqui na América do Sul, ninguém faz 70 Qual a jogos. Pois média é. Não, dos acho que outros ninguém no países, mundo, na Aldão? verdade. O máximo é na Colômbia, que se joga 70 jogos. O time milionário jogou 72 jogos. E o resto, né, no Chile se joga 40. Por exemplo, na Inglaterra, para você jogar 70 jogos, você tem que chegar à final de todas as Copas, jogar a Premier League e chegar na final da Champions League. Então, eu tenho muita cautela com isso, que, por exemplo, no ano passado, quando o Jackson Mendes chegou ao São Paulo, era, encontramos o novo mineiro. E não que ele seja ruim, tá? Eu acho que é questão de adaptação mesmo. E no decorrer da temporada ele não conseguiu render. E é um cara que foi titular na seleção equatoriana, Copa do Mundo, foi bem na seleção equatoriana durante a Copa do Mundo. E aí ele acabou como reserva do Alisson, que nem volante era. E virou volante no time de São Paulo. Sabe por que eu perguntei, Eltinho, do Lucas Silva, para mim hoje, ser um reserva no Cruzeiro? Pelo seguinte, por menos que eu tenha visto o Cifuentes, mas me baseando nas declarações do Larcamon, que contrataria para chegar e jogar, que não queria para compor elenco, e o Cruzeiro de fato não precisa de jogador para compor elenco, para compor ele já tem. Então, eu não acho que o Vidalba e o Cifuentes foram contratados para composição de elenco, não. E aí, quando eu vejo o Romero, o Cifuentes chegando e a bola que o Japa está jogando, o Cruzeiro vai fazer muitos jogos na temporada, o Lucas Silva vai jogar. Mas para mim hoje o Lucas Silva não é a primeira opção na cabeça do Larcamon. HG, boa tarde para todo mundo. É uma satisfação estar de volta. Eu ficava em casa impaciente vendo toda a discussão. Entendo. Thiago Fernandes mexeu com seus instintos mais primitivos, podendo participar. Mas eu vejo a qualificação do elenco do Cruzeiro muito importante nesse momento e valiosa. E sobre o Cifuentes, os recortes que eu tenho dele na seleção, os jogos que eu acompanhei, também fui pesquisar, buscar, que a gente sempre quando chega um novo jogador, a gente faz um estudo de pegar e procurar alguns jogos para a gente analisar mais especificamente um atleta. Eu vejo que ele chega ao Cruzeiro para ser sim titular. O Lucas Silva, ele teve uma importância muito grande no período que o Thiago falou, que o Thiago pegou e, eu não acho que ele vai ser um reforço importante. E foi muito importante para o Cruzeiro. Mas com essa roupagem, com essa cara que o Larcamon está colocando no Cruzeiro, eu acho que um meio de campo, tendo já o Lucas Romero, e agora tendo o Cifuentes, fortalece e muito. E a gente já destacou aqui o quanto o Romero evoluiu ao longo dos últimos anos. Aquele Romero que saiu daqui não é mais o Romero que está hoje no Cruzeiro, é um Romero evoluído.
e tendo ao seu lado Cifuentes, só aumenta a qualidade desse elenco do Cruzeiro. Então eu tô vendo essas contratações que o Cruzeiro fez e a forma que eles estão chegando. O Vidalba também, ele já chega com uma cancha chega para assumir posição, apesar que, na minha visão, ele não seria para jogar como os 3 homens de defesa, como o Lacamon tende a colocá-lo. Eu ainda imagino o Cruzeiro com uma linha de 4 e o Vidalba ganhando a posição na zaga mesmo e deixando o Marlon. Eu não me imagino escalando um Cruzeiro sem o Marlon. É uma outra discussão para a gente ter aqui, mas pensando nesses nomes que estão chegando no Cruzeiro, eu vejo para chegar, vestir a farda e serem titulares. Daqui a pouco nós vamos falar do Vidalba. E por que daqui a pouco? Porque dentro de instantes tem uma coletiva. Sim. Ele vai participar, ele vai falar, a gente vai mostrar aqui. E aí eu quero emendar uma pergunta. Depois que o Vidalba falar aqui nos Donos da Bola, eu quero emendar uma pergunta aqui para o Valu, porque eu começo a ver um movimento de possibilidade de negócio envolvendo o Marlon. Então daqui a pouco nós vamos falar de tudo isso. Fiquem atentos, o Valu traz algumas informações aqui, então fiquem atentos, daqui a pouco a gente fala disso. Agora, só para encerrar esse assunto do Cifuentes aqui com o Bruno Garcês, Brunão, diante do que eu assisti, os vídeos que eu vi do Cifuentes, me baseando nos vídeos, mas você é especialista, você também pode ajudar mais. Eu acho que ele vai arrebentar no Cruzeiro. Diante do que eu vi. Não estou dizendo que seja craque, mas para mim chega para ser titular e ele tem uma característica que eu gosto muito. Eu adoro ver futebol com imposição física. Me agrada muito. E ele é um jogador muito forte. Pelo que eu vi. Agora, se você buscar um compilado de vídeos meus jogando futebol na internet, você vai achar que eu fui 10 nível Alex, né? Então, enfim, mas eu gostaria de ouvir. Com DVD é mais fácil de fazer, né? Mas a verdade é que o Cifuentes, eu sempre considerei um grande jogador desde o Sub-20. A questão é que a gente tem que questionar por que ele não deu certo lá na Escócia. Porque foi por isso, pelo que o Thiago Fernandes disse ali? Mas tem isso da adaptação. O jogador, tem jogadores. Quando eu fui lá no Equador há pouco tempo, conversei com alguns jornalistas e eles falaram: alguns jogadores equatorianos não estão preparados para ir lá jogar lá fora. Mentalmente. Ele considerou, são poucos que chamam atenção. O Antônio Valência foi um cara diferente desse lá tipo. fora que você fala na Europa. Jogar na Europa, né? ou na no Europa. Brasil, ou no México e teve um outro jogador chamado Ayrton Preciado, que jogou demais em 2017, foi futebol mexicano, teve altos e baixos, mas é um bom jogador. E tem outros também, o Alan Franco também. E eu perguntei na época, o Alan Franco estava vindo para o Atlético. Eu falei assim, e o Alan Franco? Eu falei assim, como que é a cabeça dele? Futebol eu conheço. Eu falei, a cabeça dele é um menino muito tímido, é muito quieto. Né? É bom, tem a cabeça no lugar, mas é muito quieto, muito tímido. Não sei se ele vai aguentar a pressão do futebol brasileiro. Então há um questionamento no próprio Equador dos jogadores estarem preparados mentalmente para jogar em outras ligas mais fortes. Quem faz um bom trabalho nisso hoje é o Independente Del Valle. Prepara melhor os garotos. Desde a base, né? Desde a base. O Cifuentes é da base da Católica do Equador, não é Del Valle. O Independente É Del diferente. Valle hoje é a referência no continente de preparação? Eu acho que está assim com o River. Você tem uma ideia, metade da seleção equatoriana trabalhou na base do Del Valle, de alguma forma. E eles trabalham bem a parte psicológica também, estudam, os meninos estudam bem. Eu fui lá na cidade de Sangloqui, uma cidade próxima de Quito, né? Cidade pequenininha, não tem nada, mas o centro de treinamento deles é maravilhoso, maravilhoso. E assim, eu acho que hoje a estrutura deles supera de muitos clubes, inclusive do próprio Equador. Então é um time para se seguir como modelo.